Olá, somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho, e hoje é dia 1 de dezembro de 2024, um domingo, agora são aproximadamente 18h35, estamos aqui no culto da família. Todo domingo nós temos esse culto da família, você é nosso convidado. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. Tem também um botão no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Só pedimos que você entre com o microfone e a câmera desligados. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram e também no Facebook. Siga-nos lá. As perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco, igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, que está lá na página da igreja. Pedimos para que você comente, curta e compartilhe, é o tal do triplo C, e diga de que cidade que você está. Assim, nossas gravações alcançaremos alguma relevância no YouTube. Pedimos também que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e seja bem-vindo. Bom, dito isso, eu queria que você fechasse seus olhos para fazermos uma pequena oração. Hoje quem vai trazer a palavra é o pastor Valdo Pereira. E então, mesmo que você esteja ouvindo a gravação, não tem problema, fecha seus olhos que essa oração é válida. Amém? Deus querido, Pai eterno, obrigado por esta noite, obrigado pela tua providência. Não tem nos faltado absolutamente nada, Senhor. O Senhor tem nos abençoado dia após dia. Pedimos, Deus, que tu abençoes aqueles que estão ouvindo esta mensagem e que vão ouvir nas gravações, que o Senhor possa operar milagres. Peço, Pai, que abençoes a vida do pastor Valdo, a sua casa, seu filho, a sua nora, Senhor, que o Senhor os abençoe e livre-os de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. E é com você, meu querido pastor Valdo. Maravilha, queridos irmãos, deixa eu dar uma organizadinha aqui. Maravilha. Bom, meus queridos irmãos, hoje, né, domingo, dia 1º de dezembro, né, finalzinho do ano, está aí, né, passou tão rápido, todo mundo fala isso, né, passou tão rápido, que realmente assim, nós temos essa sensação aí, de que o tempo parece que está com pressa, né, e cada ano que passa, mais próximo, mais vai se aproximando, né, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Hoje eu coloquei como título, né, da pregação: um será tomado, outro será deixado, né? E isso daí é o que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 34. Né? E eu lendo nessa passagem, é uma passagem que o Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor, ele tem falado sobre o final dos tempos, né? O que mais possa nos preocupar além, né, do final dos tempos. Sabemos que um dia todas as coisas vão acabar, né? Que vai haver um final. E que nós também vamos passar por uma eternidade, tá certo? Né? E esta passagem, eu gostaria de ler, está lá em Lucas 17:34, que muito nos preocupa, né? Quando
Senhor Jesus Cristo disse isso daí. Olha só. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Né? Isso aqui é a noite, na noite do arrebatamento da igreja, onde todas as coisas, né, vão estar se cumprindo, não é? Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Interessante, porque aqui fala estarão dois numa cama. Não é? Se aqui existem dois numa cama e um será tomado e outro vai ficar, não é? O outro será deixado. Se os dois estavam numa cama nessa situação, nós podemos inferir, né, como sendo um casal, tá certo? Marido e mulher, né? Por quê? Nós podemos dizer isso. Se os dois estão numa cama, um subiu aos céus, esse que subiu porque não estava em pecado, né? Aquele não estava numa situação de adultério, porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus, os adúlteros não serão arrebatados, né? Isso aí está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, e assim em Apocalipse também fala, né? Aqueles que ficaram de fora, os adúlteros estão nesta lista. E se né, um será tomado e outro será deixado, é porque um dos dois não conseguiu, né? Não permaneceu, sabe, de alguma forma, fiel a ponto de ser arrebatado, né, com a igreja. E isso nos preocupa muito. Por que nos preocupa muito? Não é? Pensa bem, você, né, convive com seu marido, de repente você sobe aos céus e o seu marido fica, você conviveu muitos, muitos anos com ele. Né? O mesmo acontece com o marido, você conviveu com a sua mulher muitos e muitos anos, né? Com filhos, netos, e de repente, no dia do arrebatamento, você é ali deitadinho, né? Com ela, e de repente você sobe e ela fica. Né? Já sentiu a gravidade do que é isso? Um homem que é um marido, porque o marido que sobe, irmão, é aquele que dá a vida pela esposa. Né? Que depois nós vamos ler, que está lá no livro de Efésios. Tá? Esse que é capaz de dar sua vida pela esposa, assim como Cristo deu pela igreja, vê que a sua mulher ela vai ficar, ou está ficando, né? Está ficando e você subindo. Já pensou? E você também, mulher, né? Você que conviveu muitos anos, muito tempo com seu marido, né? Fazendo tudo para ajudá-lo, né? Como uma ajudadora ali, honrando o nome do marido, tá? Visando, acima de tudo, né? A sua salvação, você sendo submissa, assim como a palavra de Deus ensina a mulher, que seja submissa, que ela se submeta ao marido, assim como a igreja se submete a Cristo, fazendo de tudo, vamos dizer aqui, né, das tripas do coração, aí você sobe, ainda assim ele será deixado. Não é nem bom, acho que não é nem bom imaginar isso, né, irmãos? Mas, por surpresa de muitos, está escrito aqui que vai acontecer, né? Eu quero ler essa passagem toda para a gente entrarmos bem mesmo aqui no contexto, né? Que a palavra de Deus nos revela como que vai ser no final dos tempos. E a gente tem notado que os sinais têm acontecido, né, irmãos? Eu acho que o maior sinal
ao meu entender, que tem acontecido é que a palavra de Deus ela está sendo difundida de uma maneira muito rápida, né? Porque essa palavra seria pregada a todas as nações. Eu lembro, antes dessa era que nós vivemos, que é a era da informação, antes disso, quando não tinha a internet, né? Eu imaginava que ia demorar muito, né, para o evangelho chegar assim, em todas as nações. Né? Então, de repente veio aqui a internet, que em tempo real você consegue comunicar com uma pessoa no Japão, né? E você entra no YouTube mesmo, o que tem de pregações, né? O nome mais citado no YouTube, sabe qual é? Qual que é o nome que mais é citado, mais aparece quando você digita ali, o que mais aparece no YouTube é o nome Jesus. Sabia? É o que mais aparece no YouTube. Então, ou seja, nós notamos que os sinais estão aí. Tá? E o Senhor Jesus, aqui, ele nos alerta. Vamos ler, então, esse texto, que está em Lucas, no capítulo 17. Eu vou ler do 26 em diante, tá? Que diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Né? Então, aqui está naquela situação. Este casava e dava em casamento significa o quê? Casava, separava, casava de novo, né? Separava, que é o que nós temos vivido no nosso tempo. Né? Inclusive dentro das igrejas, irmãos. O que tem aí de pastor separado, que já está na terceira mulher, sabe? Sabe, irmãos? Então, veja bem, aqui o Senhor Jesus continua no 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, né? Plantavam e edificavam. Né? Plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias, né? Tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e, da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás, né? Essas alfaias, irmãos, são bens, tá? Então, não é para... O que Jesus está querendo nos mostrar aqui? Quer dizer, tem nos mostrado aqui, né? Que naquele dia, se você estiver num determinado lugar, você não pode ter esse tipo de preocupação, né? Das coisas que você... dos teus pertences aqui nessa terra, né? Por isso que ele nos orienta, a palavra de Deus nos orienta muito o quê? Não amar o mundo e nem o que no mundo há, tá certo? Você, quando você estiver, quando vier o arrebatamento, meus irmãos, não tem como você olhar para trás, né? O seu cãozinho que você tanto ama vai ficar, né? Os seus gatinhos, o seu gatinho que você tanto ama, vai ficar, né? Então, a palavra de Deus nos chama esta atenção, sabe? Então, o nosso amor em Cristo tem que estar acima de todas as coisas por isso. Porque, por muito pouca coisa, muitas pessoas podem perder a salvação. Por isso que a palavra nos deixa claro: amai, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo passa, né? Isso daí está vamos ler, em 1 João,
Tem 1 João capítulo 2, versículo 15, né, irmãos, que diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Tá? Aí, Lucas 17. Né? E o mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus queridos irmãos, necessário é que você seja forte. Você tem que ser forte, né? Ou seja, as coisas deste mundo você não pode ter, você tem que ter cuidado para que isso não venha a ser impedimento para o seu arrebatamento, né? É o que nós vemos aqui no Lucas 17:31. Então, irmãos, que esta palavra de hoje seja para você meditar, para ver até que ponto o seu coração não está nas coisas deste mundo, não é? Por quê, meus queridos? A hora que chegar nessa época do arrebatamento, aquela casa sua lá de praia, né? Que você está reformando, que está ficando linda, sabe? Vai ficar, né? Então, meus queridos, tenha cuidado, tenha muito cuidado. Continuando lendo, a hora que o Senhor fala aqui no 31, né? Olha só, no 32 ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha o alerta que o Senhor Jesus nos dá. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque o que aconteceu com a mulher de Ló? Não é? O que aconteceu foi o seguinte: quando Sodoma e Gomorra estavam em chamas, a palavra de ordem foi qual? Vai, não olhes para trás. Aí saiu Ló com a esposa, a família de Ló se retirando ali de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, o que ela fez? Jesus ele falou aqui no 32, lembrai-vos da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? A ordem era não olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Né? Olhou para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela se transformou numa estátua de sal. Né? Quer dizer, o olhar para trás aqui, irmãos, não é que ela descuidou e deu uma olhadinha para trás para ver o que estava acontecendo. Não é isto. É que o coração dela estava lá, em Sodoma e Gomorra. Local onde existia prostituição, onde existia questões ligadas ao homossexualismo, onde existiam tudo ligado ao adultério, pecado, onde reinava ali o pecado, né? E ela, o sodomismo, né? Ela olhou para trás, o coração dela estava, né? Estava lá no mundo. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo nos alerta: lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. E aqui o Senhor Jesus, você lembra lá em Mateus, quando ele fala que negue-se a si mesmo, toma cada dia a tua cruz e siga-me, porque aquele que perder a sua vida, salvá-la-á, e aqui ganhar a sua vida e perdê-la-á. Então, nessa aqui, no final, meus queridos, sabe? Isso daí que vai vir na mente do homem quando ele for arrebatado, né? Sair deste mundo para estar eternamente com Cristo, né? Então, não preocupar com as coisas deste mundo, né? E bem o 34, digo-vos que de maneira, não digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado, né? Se os dois estavam numa cama, sabe, irmãos, é porque
Primeiro ponto, né? O que subiu, ele estava acreditando, né, que o cônjuge também ia subir. Tá? Ele acreditava que o cônjuge, porque eles estavam convivendo juntos, né? Porque se eles estavam convivendo juntos, é porque tinham motivos para estar até no final juntos, né? Por quê? Porque ali no casal reinava o quê? Perdão, reinava compreensão, né? Porque a palavra de Deus fala o seguinte, que, vamos lá, é importante lermos esse versículo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Que diz assim, ó, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário ser do mundo, né? Então, quando o apóstolo Paulo dá esse alerta para não se associar, não é com as pessoas do mundo, porque aí no mundo não tem jeito, irmão. Você trabalha, você vai, de alguma forma, você vai ter uma convivência social com os perversos, né? Com os avarentos, com os roubadores, e não longe disso. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Ou seja, aquele casal lá que estavam, né, que um subiu, né, um foi tomado e o outro foi deixado, sabe? Não se enquadrava aqui, tá? Nenhum dos dois se enquadrava aqui. Por quê? Porque isso aqui é um caso para que haja mesmo uma separação. Não pode haver um tipo de associação nessas situações, ainda para constar nem ainda com mais. Né, irmãos? Então, meus queridos, naquela passagem lá, eu vou voltar de Lucas 17, né? Que continua dizendo na leitura, eu vou ler o 35 agora, Lucas 17, 35. Duas estarão juntas moendo, né? Uma será tomada e a outra será deixada. Isso aqui já é um convívio social, né? É um relacionamento ligado a trabalho, tá certo? Então, eles conviviam, trabalhavam juntos, sabe? Mas um era crente, o outro não era, né? Ou se dizia, mas não era fiel. Então, o que aconteceu? Um subiu, outro ficou. E quando nós lemos aqui, ó, no 36, dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Mesma coisa, os dois estão no campo, né? Interagindo socialmente, mas um subiu, o outro ficou, tá certo? Agora, quando os dois que estavam na cama, né? Os dois realmente era um casal, né? E um foi e o outro ficou. Então, meus queridos irmãos, porque a palavra de Deus fala lá em Romanos 14, 12, né? Vamos lá, Romanos 14, 12. Por mais, né, que você faça para uma pessoa, que você ore, que você jejue, né? Por mais que você... Nós podemos ler lá em Romanos 14, 12 o seguinte. Vamos lá. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está aí, né? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. No arrebatamento, ao subir, não vai ter jeito de você
segurar, né, na mão de uma pessoa para ela subir com você, porque cada um dará conta de si mesmo, sabe, irmãos? Essa palavra, eu estava orando ao Senhor, o Senhor me deu esta mensagem, irmãos, porque eu estava pensando, gente, às vezes nós damos muita atenção, né, para as ovelhas, damos muita atenção para as outras pessoas, né? Às vezes você pega uma mensagem do Zap que você acha que é edificante, né? Aquela mensagem maravilhosa que vai edificar uma vida. Às vezes você manda ela para vários amigos e não manda para sua esposa, né? Às vezes você manda ela para parentes e não manda pro marido, né? Sabe? Então, meus irmãos, o homem, ele é, né? O homem, né? O marido, ele é um sacerdote da mulher. A mulher é a primeira ovelha dele quando ele é pastor. E quando ele não é pastor, ele é, segundo a palavra de Deus, ele tem de ser um cabeça espiritual, um sacerdote na vida dela. Não é? Então, meus queridos, o Senhor me chamou muita atenção nesse aspecto. Não é? Então, veja bem, é fundamental que você, marido, que você, mulher, é fundamental que você entenda, né? A posição da mulher dentro de um casamento e o homem, a posição de um homem, de um marido dentro de um casamento. Isso daí é que está lá no livro de Efésios, vamos ler agora, que está no livro de Efésios. Eu tenho certeza que você já leu várias vezes essa passagem, né? É aquela passagem que fala dos deveres do casamento. Tá? Nós vamos dar uma lida aqui, que está no livro de Efésios, no capítulo 5. Sabe, irmãos, por quê? Para que nós, de antemão, o Senhor venha nos abençoar, para que nós jamais corramos este risco, né? De repente, você ser tomado e o seu ente, a sua esposa, ser deixada. Né? Você ser tomada e o seu marido, o seu ente, querido, seu marido, ser deixado. Né? Então, de tempo em tempo, é importantíssimo nós lermos esta passagem, meditarmos nela. Essa preciosidade que o apóstolo Paulo nos deixou, que está em Efésios, no capítulo 5, e no versículo 22, não é? Que diz assim, ó: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, não é? Então, você que convive com seu marido, né? No dia do arrebatamento, né? Você terá sua consciência tranquila de que você tem sido sujeita, tem se sujeitado ao seu marido como ao Senhor. E o Senhor continua dizendo assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Né? Então, meus irmãos, por que eu estou lendo isso? Porque muitas das vezes, meus queridos, a mulher ela não se sujeita ao marido. O marido é um homem de Deus, um homem santo, um homem abençoado, um homem que largou tudo para servir a Cristo. Sabe? O homem que teve uma mudança de vida, o homem que bebia, não bebe mais, o homem que fumava, não fuma mais. O homem que preferia estar com os amigos do que estar dentro de casa, agora não, ele vive da casa, do trabalho,
da casa para a igreja, né? O ímpio, muitas das vezes as mulheres se submetem ao ímpio por medo. Aí o ímpio vem, ele se converte a Jesus Cristo, a mulher, em vez de honrá-lo, ela passa a querer pisá-lo. Não se sujeita, né? Faz as coisas, o marido nem toma conhecimento. Né? Porque é o seguinte, meus queridos, se tem algo importante, né, que a mulher tem uma ideia, né, muito importante dentro de um relacionamento, ela deve convencer o marido. Não é? Ela deve, se ele for um homem de Deus, ele vai ser convencido por ela. Ele vai entender que aquilo realmente vai ser importante, fazer aquilo. Né? Mas só que muitas das vezes agem com rebeldia. Tá? E não está se sujeitando ao marido como a igreja se submete a Cristo. Aí o que acontece no arrebatamento? Você sabe o que vai acontecer no arrebatamento? O seu marido, ele vai subir e você vai ficar. Entendeu? Que sirvam de alerta para que você amoleça, quebrante o seu coração, para que o Espírito se dê lugar para o Espírito Santo. E as coisas daqui para frente se tornam diferentes. Então, meus queridos, e continua dizendo, de sorte que assim como a igreja, vamos lá no 25 agora, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Tá vendo, irmãos? A mulher vai ser submissa em tudo a esse marido aqui, ó, né? E diz, ó, para a santificar. Eu vou ler novamente, ó, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, meus irmãos, a posição do homem aqui é santificar a mulher, né? Santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, o que acontece? Às vezes o marido, ele cobra tanto da mulher, né? Muitas das vezes, até na parte sexual, né? Mas não está santificando. Pelo contrário, né? Está fazendo daquele templo, que não pertence nem a ela, pertence ao Espírito Santo, porque o nosso corpo não pertence a nós, nós somos comprados com o preço do sangue do Cordeiro. E a mulher não é dona do corpo dela. O corpo da mulher, quem é dono do corpo da mulher? O Espírito Santo e o marido. O marido divide aquele tempo com o Espírito Santo. O mesmo acontece com a mulher. A mulher divide o corpo do marido com o Espírito Santo. Sabe, irmãos? E a palavra diz, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sabe, meus queridos irmãos? Então, se isso não estiver acontecendo, o que sabe, chega no arrebatamento, né? Ela, a mulher, será tomada, né? E o marido será deixado. Será deixado. Então, meus queridos, vamos continuar a leitura. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, veja bem, meus queridos irmãos, o marido, você sabe quando
você tem a convicção de que realmente aquela pessoa, eu digo para aqueles que estão namorando, né? Vamos dizer assim, aqueles que estão namorando. Você sabe se aquela mulher ela pode ser sua esposa se você for capaz de dar a vida por ela. Aí ela realmente pode ser a mulher preparada por Deus para você. Se você for capaz de dar a vida por ela, sim. Pensa no Titanic, né? Pense no Titanic. Só vai caber um lá no bote salva-vidas, tá? Aí tá você com a sua namorada, né? Tá você com a sua namorada. Aí você vai tirar para o ímpar, né? Já quem pôr, né? Para o ímpar, para ver qual que vai no bote salva-vidas. Então, meus queridos, se você for capaz de dar a vida por ela, aí sim, você a ama realmente, como Cristo amou a igreja. E você, mulher, como que você sabe, né? Como que você sabe que você que está, né, se relacionando, né, com uma pessoa, visando um casamento, como que você sabe que aquele marido, que aquela pessoa pode ser seu marido, né? Se ele, sabe, tiver o potencial de ser um sacerdote na sua vida, é um servo de Deus, não é? Que vai ajudá-la, que vai santificá-la na palavra, e que você vai honrá-lo. Por admirá-lo, você vai admirar ele tanto que você vai honrá-lo, né? E não ficar reclamando dele para a sogra, ficar reclamando. Tem mulher que é assim, irmãos. Tem mulher que a hora que ela encontra com a sogra, a primeira coisa que ela vai fazer é falar mal do marido. Primeira coisa. Tem mulher que fala mal do marido sem parar para a amiga, sabe? Para a irmã, às vezes até para o filho. E é mais grave ainda. E é mais grave ainda. Está levando um problema para o filho ou para a filha. Sabe, meus queridos irmãos? Então, mas aí a pessoa fala assim: ah, mas agora eu já casei, como é que eu faço? Porque isso aí são questões que devem ser resolvidas no namoro, né? São questões que devem ser resolvidas nesse período de namoro. Começa por aí, namoro tem que ser um namoro santo, porque se o namoro não for santo, meus irmãos, tá? A pessoa não vai conhecer o outro como deveria conhecer. Tudo vai ser camuflado por causa da carnalidade que está naquele relacionamento, né? Vai querer conhecer depois do casamento, mas muitas das vezes já é tarde. Aí não tem jeito. Depois do casamento, aí vai ter que fazer de tudo para resolver. Porque a palavra nos diz, sabe? O divórcio, aquele que se separar de uma mulher, né? Vamos lá. Vamos lá. Mateus 19. Mateus capítulo 19. Que diz assim, 19:8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim, né? Isso daqui, porque Moisés dava a carta de divórcio, mandava dar a carta de divórcio, tá? Aí depois continua dizendo: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, né?
E tem aqueles, né, irmãos, tem aqueles que falam assim, não, mas ali fala que no caso de prostituição, sim. No caso de prostituição é lícito, sim, repudiar a mulher. Mas contrair novas núpcias, irmãos, é uma interpretação forçada da teologia. Por quê? Os apóstolos assustaram tanto com o que o Senhor Jesus disse, que ele fala aqui no 10, disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Então, meus irmãos, aqui entra naquela questão, não é, pastor? Mas, às vezes a pessoa fala, poxa, mas só que eu já casei, eu já divorciei, casei de novo. Irmãos, eu acredito que o Senhor pode dar uma segunda chance. Eu acredito. Porque tem várias passagens, às vezes a pessoa, o que Deus uniu não separa o homem, nós não sabemos se aquela união foi feita por Deus, sabe? E Deus não considera o tempo da ignorância, né? Então, eu pessoalmente acredito que pode sim. Mas nós temos de ter muito cuidado, irmãos, né? Nós devemos, no meu caso, né, para quem não sabe, né, eu cheguei a ter uma separação, né? E eu vi que para mim não tinha essa de segunda chance. Não tinha, né? Então eu tive que ter uma vida como eunuco. Está escrito na palavra. E o Espírito Santo ele nos fortalece para isso, né, irmãos? Mas o fato é que a vontade do Senhor não foi essa. A vontade do Senhor foi de restaurar o meu casamento, que foi restaurado depois de 5 anos, foi restaurado meu casamento. Então, meus queridos irmãos, necessário sim, né? Nós nos atentarmos, porque o que nós queremos é que, quando o Senhor voltar, você estará, né? Vai ser tomado juntamente com seu ente querido, né? Porque é promessa do Senhor, que diz, crê no Senhor Jesus e salvará tu e a tua casa, né? Amém. Glórias ao Senhor Jesus, que o Senhor abençoe. Vamos a uma oração para que essa palavra, nessa semente, possa cair no nosso coração e produzir os seus frutos. Amém. Senhor Jesus, eu louvo o teu nome, agradeço, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, para que com essa palavra nós possamos ir crescendo. Eu peço, ó Pai, que todos esses que estão ouvindo essa mensagem, que possam receber no coração mais uma semente ali, Senhor, no coração, para que possa produzir os teus frutos. Senhor, que venha sobre o Senhor, nos casais, nas famílias, para restaurar, Senhor. Venha nas famílias, para que possa aumentar o amor da mulher para com o marido, do marido para com a mulher. E que eles possam, sim, Senhor, no dia do arrebatamento, estar ali juntos, firmes. E que tudo aquilo, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que vem impedir um ou outro de subir aos céus, mas que seja realizado, que aconteça um milagre nesses lares, um milagre nesta família, um milagre neste casal, Senhor. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda a conspiração de Satanás contra esses casais, contra estas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.